Estamos de volta! Eu, Diego Adão, e meu queridíssimo guru máximo, master, o rei do azul de metileno, o supremo estoico, doutor Adriano Flug. Como é que tá aí, Flugão? Tudo bem? Beleza, animado aqui, véspera de feriado, né? Como é que estão as É. coisas por aí? Ah, bem demais, bem demais. Quem está ouvindo, quem está nos ouvindo agora, provavelmente, quem ouve na sexta-feira, né? Quem é maníaco, está ouvindo no feriado. Mas, como nós estamos gravando antes, é véspera de feriado, véspera de consciência negra. Eu tenho certeza que o Flugão vai viajar, não vai? Vou, cara, eu vou sair daqui às 4 da manhã, vou para Capitólio, Minas Gerais. Bom demais, e aí? Um abraço a todos os cirurgiões aí de Minas. Vou conhecer Capitólio, eu nunca fui. Tem um colega ortopedista lá no HC que nasceu lá, por perto, na verdade. E a gente vai com as crianças, todos, estamos animados. E qual que é a programação? O que tem lá? Cara, a gente vai pescar, né? Eu Aham. sou bom de pescar, cara. Sempre pesquei bem. Ah, que é bom de pescar, Flug. Que Eu você sou pesca o quê? pescador, cara. Ferrado. Pesco uns peixes gigantes, cara. Maior que você. Ah, que mentiroso, meu Deus do céu. Cadê foto? Daqui a pouco eu vou fazer uma já e te mando no Gemini. E aí a gente vai ficar com as crianças, né? Piscina, pescaria, fazer trilha. Tem uns passeios de barco lá bonito, né? É Um tipo mundo um de sítio, um lado. resort, assim? Eu nunca fui, é a primeira vez. Então a gente alugou uma casa, vai umas 4, 5 famílias, né? Aham. Com as crianças, aí pronto, né? Junta um monte de criança, a festa tá pronta, né? Que legal, cara. Ah, É boa, vai ser bom. bom. Vai ser. E, Aproveite bastante. Compartilhe fotos no Instagram pra gente ver. e já puxando o gancho para você, que você vai, eu quero que você fale sobre como foi a formatura aí de filosofia, eu fiquei observando as crianças mais esses dias que a gente fez uma festa aqui em casa. Inclusive, uma das mães dos amiguinhos do Lelo é uma oftalmo da Paulista. Ela se chama Geraldine. E Conheço. conhece? Ela Claro que conhece conheço. você e conhece Conheço. o Guto. Ela operou o Guto recentemente. Aham. A Geraldine com o João, o marido dela, que é um cirurgião plástico, são Certo. pais do Léo, que é amiguinho do Léo de escola. Aham. E aí a gente conversou um tempão. E aí eu tava vendo o Lelo brincando, né? Cara, em cerca de 20 minutos, eles se morderam, se empurraram, se abraçaram, dividiram comida. Aham. E, cara, eles não, eles não levam as coisas, né? É tudo ali na hora. E, pô, a gente, acho que você pode falar com muito mais propriedade. Pô, a gente estuda tanto comportamento, filosofia. Cara, quando umas crianças de 4 anos fazem tudo que a gente sempre quis fazer e nunca conseguiu, né? Ser leve, tocar o barco e tá nem aí, viver o presente, né? Cara, eu acabo aprendendo um pouquinho com essas crianças aí. Que Queria legal, ser que nem cara. elas. Você sabe que pessoal que estuda linguagem, né? Pelo menos das coisas que eu escuto falar, tá? O Rafael Falcon é um especialista em letras da USP, que ele tem bastante conteúdo sobre linguagem, né? Ele fala que até os 7 anos de idade, em média, as crianças ainda não desenvolveram as propriedades avançadas da linguagem, né? Elas conseguem fazer associações e pequenas sintaxes de primeira ordem, tudo. Então, porque elas não dominam a linguagem, elas não conseguem fazer raciocínios muito elaborados. Então, elas fazem pequeníssimas previsões de futuro, elas fazem associações muito simples, né? E geralmente associações inapropriadas. Então, é esperado que na convivência delas, elas ajam muito mais instintivo, né? Num nível de linguagem muito mais simples, que é a linguagem do eu, você, meu, seu, né? E ela não consegue fazer alguma coisa tipo assim, se você isso, então aquilo. Né? Condicional, demora. Ela não faz condicional, ela não faz consequência, ela não faz proposição, ela não faz silogismos. Então, não existe nada entre ela e a outra criança que não seja uma linguagem super simples, né? Por isso que elas se brigam, elas se mordem, depois elas se beijam, porque é muito instintivo, né? E Muito. tá tudo certo, e amanhã elas querem fazer de novo, né? Exato, exato. Não tem nada subliminar, não tem. É super simples, né? E é, aí onde que você fala, né? É onde fica bonito de ver, né? Meio puro tal. Mas não acho que a gente tem que ser como criança, né? Tem pessoal que fala assim: ah, você tem que ter a inocência de uma criança. Não, não acho. Não, não, não. Né? Você é adulto, né? Você tem que ter o Leveza. racional de. Exato. Muitas vezes a pessoa fala assim, né? Ah, você tem que ser criativo que nem uma criança. Cara, não acho, cara. Uma criança não consegue fazer uma obra-prima, uma criança não consegue construir um negócio sofisticado. Porque ela faz associações fora da linguagem avançada, a gente se surpreende às vezes, né?
Mas é porque ela faz umas associações inesperadas, mas ela não é criativa a ponto de construir algo grande, né? Então também tem esse pé atrás com essas frases aí. Sabe que o José mandou uma frase, cara, quase te liguei ontem, porque eu tô pegando no pé, porque ele tava com muita tela esses dias. E aí eu falei, não, José, para de assistir essas coisas, vai brincar com seus amigos e tal, né? Aí beleza, aí a minha esposa saiu e tal, aí ele falou, sabe pai, a mamãe não deixa eu assistir muito o meu desenho lá, um desenho de ninjas lá. Mas agora que ela saiu, eu vou me dar o direito de assistir um pouco. Eu conheço um cara que fala igual. Que maravilhoso. Me deu o direito de assistir um pouco. Quer dizer, ele te imitou, né? É, E aí é legal porque ele começa a testar, né, as frases. Né? Se ele faz uma frase que não encaixa, você fala que? Aí ele, opa, não é aqui que eu uso. Aí ele é. vai aprendendo, né? Ele vai aprendendo onde usar. Deve ser muito legal, cara. Pena que eu não tenho filho pra comentar essas coisas. Parisina, quero ter filho. Só avisando aqui, né? Vamos É ver se ela. fácil fazer, não demora muito. Vai dar trabalho, bicho, não dá não. Ó, então, você falou, cara, novidade. Colei grau em filosofia, Flogão. Finalmente, cara, depois de 3 anos. Foi hoje a formatura? A formatura não, né? A colação de grau. E acabei de sair da colação, né? Aí vim direto aqui pro Sensacional. podcast. Cara, muito legal, cara. Você ganha uma lanterna pra procurar alguma pessoa justa na rua? Não, claro que não, claro que não. Larga a mão, né? Diógenes, né? Não. É... Cara, muito bacana, porque primeiro, acho que eu comentei já em algum episódio. Flug, eu subestimei. Num tanto, cara. Mas num tanto. Faz ideia não, cara. Porque, o que eu imaginei, né? Primeiro a vaidade e o ego. Ah, cara, já fiz medicina, fiz cirurgia geral, né? Mestrado, doutorado, derrubo qualquer coisa, né? O que vier, vai ser uma faculdade de filosofia que vai me segurar, né? Já li Cécio, Seviston, Matos, né? Vai ser um livrinho do Kant que vai me derrubar. Caraca, Flug. Bicho, alguns módulos lá eu quase reprovei, cara. Passou na beirada, né? Nossa senhora, subestimei, mas bruto, o negócio é extremamente complexo. Porque qual que é a noção de filosofia que a gente leigo tem, né? Que eu tinha também. Um pouco é de que filosofia é a história da filosofia. Então você vai aprender os pré-socráticos, Sócrates. Não, não, não existe isso, né? Isso daí é uma disciplina, que é a história, que é a cronologia. Mas a filosofia não é isso. As disciplinas são lógica 1, lógica 2, metafísica, filosofia da natureza, filosofia do comportamento, filosofia política, da religião, etc. Segunda coisa que eu subestimei é que a filosofia que eu via era meio que esse debate de YouTube dos pensadores brasileiros modernos, né? Tipo o Karnal, o Cortella, o Clovis, né? Então imagina, é um negócio meio coach, né? Então, cara, se eu ler meia dúzia de livro de aeroporto, ele tá dominado, né? Você enfia uns nomes de uns autores no meio, cara, tem nada a ver, cara, é muito diferente. Desse daí, o único que eu gosto é o Clóvis. Eu gosto. Ele tinha um podcast que falava Com coisa da sobre. pamonha, né? A inédita pamonha. Eu acho que nesse alguns capítulos sobre a Guerra de Troia. Achei bem legal. Bem Legal. legal. Hoje é bobeira isso, né? Mas eu tenho até um pouquinho de preconceito, sabia? É bobo isso, né? Eu me sinto com vergonha até de falar isso. Porque aquelas fases, né? Primeiro, bom, eu tenho gratidão ao Clóvis porque foi ele que me abriu a Eu porta da entendo. filosofia, sabe? É É, normal. não, eu abri essa porta, então, e por um momento eu endeusei ele, né? Falei, caraca, tal. E depois, hoje vendo os comentários que ele faz, você vê algumas inconsistências filosóficas e tal, mas ele não é filósofo, ele não tem que fazer comentários ricos, né? Ele é um comentador, ele é um professor de filosofia de ética, com toda a sua obra aí montada. Tanto que quando eu fui na palestra dele, acho que tem um ano mais ou menos, acho que até comentei. Aí eu fui contra a cabeça, né? O quê? É. Não, você dá um impacto, né? Muda, né? Não, porque eu tive uma fase em que eu achava ele o melhor comentador de todos, o melhor filósofo de todos. Aí eu tive uma fase de decepção. Falei, nossa, acho que é igual com o pai, né? Com o herói, É, né? O herói morreu, né? exatamente. Aí depois eu amadureci. Eu falei, não, cara, ele fez a contribuição dele. Aí na palestra dele, eu fui conversar pessoalmente com ele, né? Eu sentei lá, fiquei 40 minutos numa salinha com ele. Eu e um grupo pequeno. E aí eu agradeci. Falei, eu queria muito agradecer ao senhor, porque foi o senhor que me despertou para filosofia, e daí eu caminhei meu próprio caminho, né? Tô caminhando, né? Dando os passos iniciais. Aí eu Sim. agradeci ele e tal, fiquei feliz, cara. É legal, eu tive no meu mundo, eu tive com o Nassim Taleb, o autor do Antifrágil. Eu ainda usava ele economicamente. Depois fala cada bobagem em relação a conceitos financeiros como o Bitcoin, por aí, e o modo agressivo, mal educado que ele demonstra em várias vezes. Aham. Falei, putz, aí surgiu exatamente como você falou, né? Putz,
De repente, meu, eu tô com vergonha de falar que eu gosto desse cara, né? Enfim, mas as pessoas têm qualidades, defeitos, e você tem que pegar a melhor parte delas e tocar o barco. Exato. E aí eu descobri coisas legais da filosofia, né? Que o Brasil teve dois filósofos, né? Um gigante, que é o Mário Ferreira dos Santos, né? Que eu nunca nem tinha ouvido falar, cara. Nem tinha ouvido falar. O Mário Ferreira dos Santos, ele é considerado num nível assim, pra você ter uma ideia de Platão. Ele é considerado no mundo hoje alguém que criou uma obra filosófica de um nível de um Platão, de um Aristóteles. Ele tá entre os grandes, cara. É um brasileiro. E, pô, eu nunca tinha ouvido falar dele. E Caramba. o Olavo de Carvalho, né, que morreu recentemente e que também era filósofo, deixou sua obra aí. Acabou que foi vítima de um. Ele acabou que ele surfou. Não, ele foi vítima da onda da ideologia política do Brasil, né? Então isso aí deu uma prejudicada na divulgação do trabalho dele, mas o trabalho filosófico dele é bem interessante, cara, bem interessante mesmo. Não é do nível do Mário Ferreira dos Santos, né? E ele próprio falava, né? O Mário é um gigante, eu sou só um filósofo que avançou alguma coisinha na obra do Aristóteles. Mas são os dois brasileiros mais famosos. Há outros, né? Há outros. Mas não são esses que aparecem no YouTube, né? Pô. Recado de maníaco? Temos mensagens aqui. Vamos lá. Cara, conversamos, hein? Pela madrugada. Quando o Carlos não tá, a coisa flui melhor, né? Você já reparou? O Guto tá numa cirurgia, coitado, não conseguiu sair. Ó, vamos lá. Leitura de recados de maníaco via direct. Oi, galera do Mania de Cirurgia. Meu nome é Fernanda e eu sou de Salvador. Pelo login dela aqui é Fernanda Porto, o nome dela. Gostaria de agradecer e parabenizar pelo podcast. Depois que descobri, percebo o quanto teria me ajudado na época da residência de cirurgia geral e, claro, me ajuda agora também. Esse trabalho faz toda a diferença. Eu sou apaixonada por cirurgia geral, com ênfase no geral. E esse Boa. foi um dos motivos de eu escolher cirurgia pediátrica. Além do óbvio de admirar a cirurgia neonatal e amar meus pequenos. Mas sim, a cirurgia pediátrica é falar de cirurgia geral o tempo todo, claro que considerando as especificidades das crianças e o aspecto técnico da evolução. E aí ela pede pra gente comentar alguma coisa de cirurgia pediátrica, eu até indiquei pra ela o episódio do professor Edson Cury, e eu queria te agradecer demais, Fernanda, pela mensagem, saber que tem uma cirurgia pediátrica acompanhando o Mania. Manda um abraço pra ela aí, Flugão, e pros pequenininhos dela, Fernanda Porto. Um grande abraço, Fê. Tudo de bom pra você e pros seus pequenos. Bom demais. Aí o nosso queridíssimo Lucas Wendel. Fala, galera, Lucas de BH aqui, velho conhecido já. Pior que é mesmo, o Lucas é nosso parceirão aí, né? Tá sempre aí com a gente. Querem uma sugestão? Eu tenho uma. Uma pena não ser filosófica, mas vai meio que poética. Fechar ou não fechar ossos de trocartes e 10 mm da linha média? Eis a questão. Abraços ultra azuis, cheios de evidências e a todos. O ultra azuis, ele brincou, né? O ultra de ultrassom e os azuis, né? Lucão, não sei se você consegue achar aí, Flogão. A gente tem um episódio que a gente discute sobre Temos. trocartes, né? É Você guideline lembra? e evidência é fechar. Eu acho que o Comenta aí guideline pra eles, Flogão, qual europeu. que é a evidência? Puta, eu preciso procurar. É Não, o eu guideline procuro aqui europeu. eu procuro aqui qual que é o episódio, só fala pra ele qual que é a evidência aí. A evidência, eu não sei qual que é o grau de certeza dessa evidência, mas existe a recomendação pelo guideline europeu de fechar na linha média trocáter de 10 milímetros. Isso inclui, obviamente, o epigástrico, por exemplo, na colestectomia. Eu, particularmente, fecho de rotina. Em pacientes obesos, que é muito comum na colestectomia, por exemplo, né? Eu faço aquela técnica do fechador de trocáter. Ou então, se não tiver um fechador, você pode pôr um quelinho bem fininho, que você fecha por dentro. Então, não tem aquela briga de fechar essa incisão por fora, como de praxe alguns fecham. Legal, boa. Cara, vocês viram o Flugão, cara? Certeza de evidência. Caraca, você tá batendo pesado, hein, Flugão? Tô com medo de você, cara. É... Eu tive Lucão, eu bons achei aqui. professores, né? Hã? Tive bons professores. Ah, professora Raquel, professor Rafael. Bom demais. Trilha 1, cirurgia baseada em evidências. Ó, o episódio 132, tá? Episódio 132, ele é sobre punções e fechamento de trocarte. Só ouvir lá, Lucão, a gente comenta melhor. E já vou dar um spoiler aqui, hein? Trilha 2, cirurgia baseada em evidências, leituras críticas, trilha 2 está em produção, senhores. Mais pra Porra, frente a gente fala, mas lançaremos um curso sobre leituras de revisões sistemáticas e o tema será trauma. Então separamos aí para vocês umas revisões de trauma e a gente vai ensinar vocês como ler revisões temáticas, claro, com a parceria da professora Raquel e do professor Rafael. Mais detalhes a gente dá mais para frente, porque ainda está em produção, né? Então deve ser só para 2026. ótimo. E por fim, mensagem do Lucas Fácil, ou Fátio, né? Fala galera, também de BH, melhor. BH dominando mania. Mineiros. Os mineiros, Flugão vai estar lá, hein? Ó, Eu, quem encontrar o Flug, manda uma foto, por favor. Vocês viram o Flug nadando, pescando,
com uma boia de patinho, por gentileza, batam uma foto dele e marquem a gente no Cirurgiando _ geral, porque eu quero ver o Frug. Então ele fala galera, também de BH, melhor cidade do Brasil, abraços ao Diego Adão, que sofre entre o azul e o ultrassom. Alguém que reconheceu o meu sacrifício nesse hub aqui. Obrigado, Lucas. Não sei se já viram esse mito ou verdade. Ele dá uma sugestão de mito aqui, Flugão. Na drenagem da cavidade abdominal com dreno tubular, colocar em coletor mediastinal com selo d'água. Já viu colocar o dreno de abdômen em selo d'água? Nunca vi, eu tô tentando entender qual que seria o contexto para fazer isso, mas confesso que não consegui fechar um raciocínio rápido. Lucão, a gente também teria que pensar aqui, cara. Talvez o líquido sai, mas teria que sair com pressão, né? Talvez, tudo bem, tivesse no chão ali, daria tipo um efeito de sifonagem. Mas é para não entrar ar, será? Para o líquido não voltar? Eu acho que deve ter um contexto mais específico que não conseguiu se expressar. Lucão, a gente vai. Se você souber algum exemplo prático, mande pra gente. Manda aqui no próprio Spotify ou manda lá no Instagram. Se alguém aqui souber o racional disso, tiver alguma evidência, algum serviço que tem rotina, manda pra gente, manda foto, explica como é que é. A gente vai dar uma estudada e a gente coloca no Mitos e Verdades 3. A gente leva algum conteúdo, se a gente encontrar, claro, né? Uhum. Era isso aí, Flugão. Leitura dos maníacos. Temos algum recado? Lançamento, Flugão. Comenta aí o que está por vir. Próximo, muito próximo. Nossa, temos um lançamento agora para nossas vagas do CDB. Está anotado na minha agenda. Na sua agenda de papel. Agenda de papel. Mostra a agendinha para todo mundo, Flugão, que você tem agenda de papel. Ó, que bonitinho. E meu filho, quando é feriado, ele põe desenhos que é viagens também. Que legal. Dia 28, sexta-feira, Black Friday, anunciaremos as vagas da CDB. Vai ser umas vagas curtas, porque a gente quer manter uma certa periodicidade. A turma já está cheia, então vai ser poucas vagas a princípio. Será às 20 horas, 8 da noite, na sexta-feira, dia 28. Uma live super rápida, pragmática, para anunciar o que a gente faz, né? E já logo em seguida abri-las. Ótimo. Então, sexta-feira, dia 28, 20 horas já fechou o horário. Porque a gente estava discutindo se ia ser 20 ou 21, é 20, né? São as 20, né? Perfeito. Então, live. A gente presume que as pessoas saiam do plantão às 19, ou terminam o serviço, chegam em casa às 20, depois vai querer fazer essas coisas delas mesmo, porque é final de semana, logo em seguida. Perfeito. Então, 20 horas, fique atento aí, porque durante a live nós vamos liberar para vocês a promoção. Vai ser uma promoção da Black Friday. A gente nunca fez um desconto tão grande, é um desconto maior de que 30% para quem for entrar. São poucas vagas, infelizmente, porque a gente precisa ter controle do grupo, né? Todo mundo se conhecer, dar conta do trabalho. E a CDB é um hub em que você vai ter acesso a aulas quinzenais. As aulas são ao vivo e ficam gravadas. Na nossa plataforma, lembra meio que uma Netflix assim? Já tem mais de 70 aulas de vários temas. Se você estiver no nosso grupo de WhatsApp, lá eu mandei a relação das aulas. Temos discussões de casos, você pode mandar os casos, tomografia, a gente dá opinião, vários casos legais, né? A gente ajudando aí, a gente não, o grupo, né? Se ajudando a conduzir os casos. Temos solicitação de material de apoio, você vai dar uma aula, quer estudar um artigo, pede, o grupo tem bastante artigo já no backup, mas a gente manda. E o que eu mais gosto na CDB, cada um gosta de uma coisa, né? Flugão, ele adora o grupo de WhatsApp de discutir caso, Carlão adora as aulas, o que eu mais gosto é a atualização diária. Então, saiu uma novidade, imediatamente ela é informada na CDB. Então, se o Mania aqui é seu congresso semanal, a CDB é seu congresso diário. O que tem de novidade você fica sabendo lá. Então é isso, né, Flugão? Sim, único detalhe, pelo amor de Deus, a gente tem que falar toda vez, cara, tome cuidado com trotes, tem pra valer. Golpe, A gente né? não tem aquelas promoções relâmpagos no grupo, só anúncios de vagas específicos nesse dia. Não façam nenhum Pix, geralmente é Pix, viu? Essas coisas de malandragem, então tome cuidado, ok? Bem lembrado, né? A gente não aceita Pix, né, Flug? Nenhum pagamento nosso é por Pix. E a gente não manda nenhum link em promoção. Tipo, a oferta relâmpago no seu WhatsApp. Isso não vai acontecer. A gente vai avisar no grupo de vagas, que só tem um, que é acessado por meio do link da bio do nosso Instagram. Então entra lá no Instagram, na bio, é onde é o canal seguro para você não cair em golpe. Perfeito. Show? Nosso patrocinador? Agora, só chamar.
De volta. Muito obrigado aí ao nosso patrocinador. E o artigo de hoje, Flugueira, é bom, hein? Eu adoro esse tema. Saiu um artigo novo daquela série do Journal of Trauma and Acute Care Surgery, What You Need to Know, que o Flugão teve a criatividade de chamar o episódio de O Que Você Precisa Ouvir, daí o trocadilho, né? Então, toda vez que tiver o artigo What You Need to Know, o episódio chamará O Que Você Precisa Ouvir, em que os autores fizeram uma revisão sobre controle de danos no trauma. Muito bacana, um assunto super quente. Ele sempre entra e sai de moda aí. Nós já tivemos um episódio sobre Damage Control. Deixa eu só achar aqui qual que é o número para vocês. O episódio 87, quase a 100 episódios aí, em que nós fizemos uns comentários, mas saíram novidades. Então a ideia aqui é a gente debater o artigo com enfoque nas novidades. Algumas coisinhas eu já coloquei no Instagram para vocês, nos stories lá, mas agora a gente vai ouvir a opinião do Flug sobre o que é importante ou não. Então, Flugão, para começar aqui, esse artigo, que inclusive tem como autor o Holcomb, que é um daqueles indivíduos que conceitua, né, controle de danos e cirurgia por controle de danos, ele fala o seguinte, ó, de uma forma geral, para resumir o assunto e o que a gente vai esmiuçar na sequência, que a ressuscitação do tipo controle de danos, né, não a cirurgia, a ressuscitação, ela é focada em, primeiro, transfundir sangue, seja total ou seja fracionado, né, em balanceado, precocemente. Mitigar a infusão de cristalóides. O controle precoce e rápido do foco hemorrágico. A hipotensão permissiva, a otimização da hemostasia com controle da coagulopatia, a correção de alterações metabólicas e a prevenção de complicações hemorrágicas e dos procedimentos. Então ele vai colocar que esse hoje são todos os itens da ressuscitação controle de danos. E aí eu queria começar com você, Flugão. Você acha que esse conceito de ressuscitação, controle de danos, ele é do APH, ele é do cirurgião, ele é do intensivista, ele é de todo mundo, ele é uma coisa hospitalar, ele é um protocolo? Como é que você interpreta? É uma filosofia? Como é que você encaixa isso aí na prática, mesmo de quem está na emergência, de quem está no centro cirúrgico? Pô, legal essa pergunta que você fez. Me lembra uma vez que você falou uma frase sobre o ERAS, né? Mais importante do que uma recomendação ou outra, é você entrar numa uma estratégia de atendimento, né, com alguns preceitos de minimalistas, pode ser assim dizer. Eu acho que na controle damage control resuscitation, que não sei se é um bom termo, sabe, que eles usam, porque não é um damage control propriamente dito, como é um damage control do trauma que você faz, como ele dizia, né, você tampa o buraco do barco, depois concentra o barco quando ele chega. Não, Aham. aqui é um pouco mais você tá consertando mesmo, de maneira definitiva, evitando que as coisas aconteçam. Então esse conceito do damage control resuscitation, ou ressuscitação no trauma, ele é um contínuo, né? Ele começa no pré-hospitalar, vai para o cirurgião, vai no intensivista e vai até em casa, né? Se você partir do pressuposto, por exemplo, eu vou inverter o raciocínio, né? Que o trauma tem tanta TVP que você vai ter que deixar uns 5, 10 dias com anticoagulação profilática domiciliar, né? Sim. Então esse conceito se prolonga até na casa dele. Do APH ao ambulatório, né? Exato. Cara, e você falou uma coisa super interessante agora que eu nunca tinha pensado. Não é mesmo um damage control, né? É É ruim isso uma mesmo. ressuscitação anátomo-fisiológica ou fisioanatômica, né? Ah, você não tá tampando só o negócio, né? Você tá tratando, tá reanimando, né? Interessante, nunca tinha pensado nisso, cara. O Flugão aí revolucionando os conceitos. Aí, Flugão, só por curiosidade, ele faz um histórico aqui. Cara, dá uma olhada nas datas em que as coisas começaram a ser feitas. Legal, Primeira legal. transfusão de sangue entre seres humanos, 1818. 1818. Primeira transfusão de sangue total, que hoje é uma novidade. Ah, hoje é novidade, sangue total. Sabe quando foi feito o primeiro sangue total? 1864, Flug. Teve alguma revolução aí, não lembro qual. Não vou arriscar falar não, que eu vou falar besteira aqui. Eu fiz filosofia, não fiz história. Não vem com conversa não. Aí, ó, a primeira diagnóstico de coagulopatia do trauma foi por Miller em 1971. 50 anos de coagulopatia Demorou, aí. né? Porra, o Transamin surgiu agora, cara, 2010. Né? A gente tá falando de 60 anos de atraso aí.
Sabe quando foi feita a primeira noção de infusão de cristalóide para reanimar o trauma, o famoso 2 litros, que a gente fazia até então? 1973, para um indivíduo chamado Shires. É Então, guerra, geralmente, isso aí, né? a maioria das coisas são de guerra. A maioria, Vietnã, Iraque, esses conflitos aí. É, Então veja, a gente está falando de um assunto que já tem literatura desde o século XIX, desde 1800, tá? Então o que está acontecendo agora, para quem for aí discutir, não é nenhuma novidade. A gente não tá. O sangue total não é novidade. A coagulopatia do trauma não é novidade. O que nós estamos fazendo é encontrando a evidência das coisas, a certeza da evidência e ajustando dose, fazendo um ajuste fino. E aí foi Holcomb, né, que em 2007, quase 10 anos, teve a ideia da cirurgia do tipo controle de danos, desse princípio, ele e o Rotondo, né, que depois nominou, de, como o Flugão falou, né, tampar o casco do navio. A ideia, quem nunca ouviu falar, né, do Holcomb e do Rotondo, é assim: o navio sofreu uma avaria, o casco está furado. Você tem duas opções, né? Você pode ir lá e tentar consertar o buraco inteiro, refazer o casco, tampando tudo. Só que isso demora, exige tecnologia e exige muita gente. Provavelmente não vai dar tempo, né? Enquanto você está fechando o buraco, o navio encheu de água e afundou. E existe a outra opção. Você sacrifica aquele compartimento, meio que como se você fechasse umas portas um pouco antes, e deixa aquele compartimento inundar. Você perdeu aquele compartimento. Só que o navio não afunda. Então é mais ou menos a ideia do damage control, né? Você não vai rafiar o vaso bonitinho, fazer a revascularização, tal. Você vai ligar a veia. Vai perder a veia? Vai perder a veia. Talvez isquemia um pouco e trombose a perna? Talvez, mas o indivíduo não morre. Sabe que eu tenho uma leitura parecida que eu gosto do modelo de tuberculose. Tuberculose é o mesmo esquema, né? O organismo não consegue vencê-lo. O que ele faz? Ele isola numa caverna e sacrifica uma parte do pulmão, mas preserva o resto, né? Sim, exato. Essa é a ideia. Isso aí é 2007, então, que nós estamos falando. E qual que foi o primeiro grande modelo de controle de danos, ressuscitação, que a gente tinha até mais ou menos uns 5, 6 anos para trás, e a gente vai discutir daí para frente as novidades. Então, como é que era, Fogão? Fogão, assim, ó. Rápido controle do sangramento, hipotensão permissiva, mantendo uma sistólica no máximo de 90, que seria essa hipotensão permissiva ou permissiva. Restaurar o intravascular com um pouco de cristalóide, mais plasma descongelado, mais glóbulos vermelhos, mais plaquetas. E aí isso seguia uma proporção, por conta daquele trial proper, né? 1 para 1 ou 2 para 1, sendo que esse 2 era o glóbulo vermelho. Então, ou era o dobro de glóbulo vermelho, ou era pareado com plasma, né? Não se falava muito de crio precipitado, não se falava muito de complexo protombínico, não se falava nada de cálcio, né? Até então o cálcio era uma entidade desconhecida, e foi assim por muito tempo. E aí as coisas começaram a mudar. Então a primeira grande mudança, que eu vou abrir aqui, Flugão, sangue total. Hoje o modelo está mudando dessa transfusão balanceada, 1 para 1 para 2, por uma transfusão de sangue total. O que você acha disso? O que você vê de vantagem, desvantagem? Ah, eu ainda daria um step back aqui. Olha, inicialmente o conceito era dar volume pra caramba. Então, o sujeito tá perdendo sangue, dá cristalóide, é rápido, fácil, vai enchendo o tanque. 5, 10, 15, 20, eles mantêm a perfusão, tem que ter a perfusão boa, porque senão ele pode ficar com uma sequela cerebral. Então, a ideia era encharcar o cara o mais rápido possível com acesso caneludo, secando safena de um lado, do outro, secando braquial e tacle pau, né, no volume. Foi muito assim, aí tanto que as UTIs ficaram como, né? Aquelas UTIs com um paciente super distendido, com o pico das síndrome compartimentais, porque essa era a diretriz que era para ser feita por muitos anos. Aí depois começou a perceber que o sujeito perde sangue, não perde cristalóide. Então você começa a Sim. dar sangue, aí começou a vir mais sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue. Depois eles começaram a perceber que só dar sangue não fechava a conta, porque dava sangue e começava a vazar pelos lados, entre aspas. Então vamos mudar hemoderivados, da plasma, não sei o quê, mas qual que é a relação? 1 para 1 para 2, 2 para 1, e começou a vir uns trabalhos de diferenciando isso.
Aí depois eles começaram a perceber o óbvio. Poxa, não adianta dar sangue e plasma, porque quando você dá sangue, queima tudo, se trata bem, você perde cálcio, aí entra em pouca. Não, então tem que dar cálcio. Aí tem que dar reposição de outros minerais e tudo mais, todos os fatores. Aí, a gente, cara, então vamos dar fatores de coagulação, vamos dar fator 7, fator 9. Aí quebraram a cara. Foram demais, né? Teve One Trials tentando emplacar alguns fatores de coagulação e viram que não funcionavam. Ah, então vamos dar um bolo de qualquer coisa aí. Aí começou a vir, né, o PCC, o complexo proteomínico, né, o próprio fibrinogênio, só que fibrinogênio é muito caro, não dá, então você dá através do CRIO. Então foi crescendo isso, né, numas tentativas e erros, até chegar a um modelo de, dá pouco cristalóide, dá mais o que você tiver de sangue aí e derivados. Aí a pessoa fala, putz, mas, pô, se eu tenho que dar sangue, por que eu tenho que dar concentrado de sangue, plasma, plaqueta, fibrinogênio, por que não dá sangue de uma vez toda? Aí começou a ter um problemão, é estocar isso daí. Cara, isso não é fácil. Uhum. O sangue total, um dia estragou isso aí, né? Você perde tudo. E nem sempre as pessoas vão usar para trauma. Tem gente que vai transplantar medula, sei lá, fazer alguma outra cirurgia que não precisa. Então, pro hospital, instituição hospital, que tem paciente de tudo quanto é jeito, não é legal você pôr um sangue total só pro trauma, que chega de vez em nunca, né? Dependendo do lugar que tem, né? Então começou uma briga muito longa, né? Muito Até longa. porque, tirando o trauma, a maioria dos pacientes precisa ou do glóbulo vermelho, se é anemia, ou da plaqueta, se é plaquetopenia. É raro ter um paciente que precise do sangue total, né? É o trauma, Exato. né? É o trauma. É um paciente só. Então, eu vivenciei no hospital que eu trabalho uma briga há muito tempo, né? E aí, mais uma vez, o crédito pro Pedrão, que brigou muito pro sangue total no Hospital das Clínicas, que está usando recentemente, né? E é interessante, porque o sangue total é um. Cara, ele é gordo, ele é tipo whey protein do sangue, assim, É uma um bolsa, bolsão? é um bolsão, dá uns duas vezes e meia aquela bolsa típica de sangue, né? E ele corre bem, assim, cara. É claro, é muito cedo para dizer resultados e a gente não está analisando tão tecnicamente assim, em termos de braços randomizados, Aham, aham. bonitinho, mas é interessante, cara, interessante. Legal. Só um contexto, né? A ideia surge, de novo, no meio militar. Então, como que era a transfusão no meio militar? É o que eles chamam de Warm Fresh Whole Blood, né? WFWB, que é o sangue total, fresco e quente. Então, eu não vou saber explicar como é que é, mas é alguma coisa do tipo assim: tem uma excursão militar, e nessa situação de combate, existe um grupo de soldados que vão na retaguarda como bancos de sangue é, ambulantes. Eles chamam de Walking Blood Banks. Então, esses soldados que já têm o tipo de sangue pareado com de quem está lá no combate, ele não está em combate. Ele está lá esperando alguém precisar da doação. Então, a hora que tem o trauma, né, a caso casualty lá, ele doa. E aí, o Departamento de Defesa, o DoD aqui, e o Tactical Combat Casualty Care Committee, TCCC, eles instituíram esse modelo de sangue total, fresco e aquecido, como padrão de transfusão em 2014, Flugão. Faz 11 anos que no APH, pelo menos no militar, o sangue total é a recomendação. Só que aí, quando você vai para o intra-hospitalar, você não tem como deixar uma pessoa parada lá, né? Esperando para transfundir sangue para outra. E aí, qual que é o modelo intra-hospitalar de sangue total? É o que eles chamam de LTOWB. Fala, Flug. Eu não sei se a gente vai ser cancelado, mas já colocar um interno esperando, né, para O nós. R1, né? Deixa o interno Aí, ó, R1 lá. você vai ser o banco de sangue hoje. Vai ter o rodízio do banco de sangue, né? Ah, eu vou dar plantão lá. Não, não, não. Você vai ficar parado esperando chegar um trauma. Ó, mas não é qualquer um que pode, né? Esse é o problema. Então, eles criaram o que chama de sangue total do tipo O com baixos títulos. O que é isso? Então, primeiro é o sangue total, não está separado. O tipo sanguíneo é o O, porque é o doador universal. Só que como é um sangue total, não é filtrado, não é irradiado nada, esse sangue ele vem com muito anti-A e anti-B do paciente doador. De quem doou, do paciente doador não, do doador. Então, embora quem vai receber o sangue não vá reagir contra o sangue porque é tipo O,
dentro do sangue doado tem anticorpo que pode reagir contra o hospedeiro, como se fosse um enxerto versus hospedeiro. Sim. Então existem pessoas que têm baixos títulos de anti-A e anti-B. Essas são as doadoras de fato universais. Porque além dela ser o O, ou seja, ela não tem nenhum antígeno expresso, os anticorpos que ela carrega têm muita baixa titularidade. Né? É menos do que 1 para 256 eles colocam. E aí esse sangue ele fica só armazenado e refrigerado. E ele dura de 21 a 35 dias. Qual que é a vantagem? Eu não preciso ter 3 processamentos, né? O glóbulo vermelho é refrigerado. A plaqueta é armazenada em temperatura ambiente. E o plasma é congelado. Quando o banco de sangue te manda, ele manda a plaqueta fresca, o glóbulo vermelho frio e o plasma tem que esperar descongelar, né? Nesse Sim. caso, não. Ele manda um só. Então, para o banco de sangue dispensar é muito mais fácil. E aqui é o que eles falam, né? Você usar o sangue total é user-friendly. É muito mais fácil você colocar uma bolsona do whey protein aí que você falou, do que você ficar colocando, já foi um, agora é 1 para 1, aí chegou o 2, mas tava em quanta conta? É muito chato, né, cara? Tem que aquecer ainda esse do infusor, demora um trabalhão. Você põe um monte de plasma, por mais que venha descongelado ali, não é a mesma coisa. O cara entra em hipotermia por essa transfusão facinho. Exato. Então hoje existem esses dois tipos, talvez existam mais, mas que os famosos de sangue total é isso, é o fresco quente que dura 24 horas. Esse aí não tem como os hospitais terem, né? Mas tem o LTOWB, que é o Low Titer Type O Holy Blood, que é o sangue tipo O com baixos títulos. Esse aí dá para refrigerar e armazenar. Então, tem uma série de trabalhos. Tem um trabalho publicado por um indivíduo chamado Hazelton, Hazelto, que é a referência 36 do artigo. Depois, quem tiver com o artigo aí, vale a pena dar uma olhada nesse trabalho. Ela é de 2022, que ele comparou transfusão intra-hospitalar de sangue total versus esse sangue fracionado, né? Que a gente está acostumado a fazer 1 para 1 para 1. E ele percebeu uma redução de mortalidade com odds de 0,52, com P de Oh, 0,01 para sangue total e uma redução de complicações com odds de 0,9. é Né? do Então, JAMA esse aí, não é? deixa eu olhar aqui agora para você. Referência número 36. Annals of Surgery. Ah, O nome do artigo é Use of Cold Stored Holy Blood in Association Improved Mortality in Hemostatic Resuscitation of Major Bleeding, a Multicenter Study. Então tá aí. Então tem alguma evidência surgindo, como o Flugão falou, a certeza ainda não é grande, mas o sangue total, embora seja lá de 1800 e pouco, é a bola da vez. É a bola da vez. Algum comentário a mais de sangue total, Flugão? não, excelente. A Não? questão Então é tá bom. armazenamento, mas é muito. Tem que ter volume, né? Senão não dá pra fazer isso. Tem que ser um lugar que tenha trauma mesmo. Perfeito. E aí o artigo vai trabalhar agora, Flugão, um pouco mais para frente, depois eu volto, com a questão do cristalóide. Cara, olha o Hum, que eles escrevem aqui, ó. Nosso objetivo é ressuscitar todos os pacientes vítimas de trauma, iniciando com uma ressuscitação baseada em sangue, ele usa esse blood-based resuscitation, que é tanto o total quanto o balanceado, é o que você tiver à disposição. O quanto antes, as soon as possible, com o objetivo, agora eu vou falar calmamente aqui, ó, de eliminar completamente qualquer cristalóide. Fogão, ele não dá. Uma hora ele até comenta que uma das metas é 2 litros em 24 horas. Então, assim, se você for fazer cristalóide, a meta que ele fala hoje de qualidade no máximo, 2 litros de soro em 24 horas. Imagina que a gente fazia isso no APH, hein? Na nossa. sala. Né? Só que eles estão caminhando para um cenário, Flugão, que é nada de cristalóide, é zero. Não é para você fazer soro no APH. Não é para quem está na sala fazer soro. Não é para o anestesista fazer soro. Não é para UTI fazer soro. Qual você acha que é a possibilidade, Flugão, de a gente conseguir isso, cara? Cara, vai demorar muito, mas alguém que não esteja acostumado com trauma já deve estar pensando que essa conta não vai fechar, né? Não há sangue que faça subir essa pressão. Mas não podemos esquecer que durante toda essa ressuscitação há uma droga vasoativa aí, a noradrenalina, até mesmo com associação com vasopressina. Porque antes do trauma, nossa, pelo menos onde eu me formei, era
você era excomungado se colocasse droga vasoativa no trauma, porque é choque hemorrágico, ainda mais com a TLS batendo na nossa cabeça, choque hemorrágico, volume, volume, volume. Demorou muito para a gente conseguir usar uma droga vasoativa precocemente no trauma. Então, você não vai conseguir manter cabeça de pressão só com sangue. Você vai ter que ter Sim. droga vasoativa, porque hoje até o entendimento do trauma são duas grandes mudanças de paradigma. A primeira é que a coagulopatia começa já na cena do trauma. Por isso que a ressuscitação tem que ser tão precoce. E, e a outra, além dessa, é entender que o choque, ele nunca é hipovolêmico puro. Ele também tem uma disfunção hormonal, catecóis, que demanda, mesmo sendo hipovolêmico, uma droga vasoativa para sustentar isso. Então são duas coisas Ótimo. que da minha época para cá mudaram demais. Então, já que você tocou nesse ponto, eu vou falar isso aqui. Ele cita, né, que como medida adjunta, entrando agora nos adjuntos, uma delas é a droga vasoativa. Então, é o que o Flugão falou, você não vai conseguir... Primeiro que a gente vai fazer uma meta de PAM menor, porque eu tô falando... Se não tiver neurotrauma, hein, nem hack medular, né, sem neuroeixo envolvido, a meta de PAM é menor, né, não é os 65, é menos, é 50, 55. A PA sistólica do neurotrauma é 110. Aqui é 90, então você tolera hipotensão. Então o primeiro ponto é esse. Então só o sangue talvez segure alguém um pouquinho hipotenso, porque a gente está falando de segurar quanto tempo, Flugão? 40 minutos no máximo? É a questão de chegar no centro cirúrgico, né? Depois que tampou tudo, mudou a história, você já pode começar a rediscutir a transfusão. Mas eu associo um vasopressor, como o Flugão falou. E aí tem um trabalho super interessante do CIMS, é a referência 69, quem tiver com o artigo aí, publicado no JAMA Surgery, em 2019, Flugão. O artigo chama assim, ó, efeitos das baixas doses de arginina vasopressina Aí, na necessidade de produtos de transfusão de sangue. Um estudo randomizado, em que ele viu que quando você associa precocemente a vasopressina, você tem uma ativação plaquetária, você tem uma reposição de vasopressina, que no trauma existe uma depressão, e você consegue manter melhor pressão, sem necessidade de tanto sangue, sem necessidade do cristalóide. Então, a saída do cristalóide, na verdade, é uma troca, né? Sai o cristalóide, entra a nora ou a vaso. Então, não tenham medo, pessoal, de associar um vasopressor periférico mesmo, não precisa de central, mesmo que seja vasopressina ou nora, no trauma. Aí você consegue segurar sem cristalóide, senão não dá mesmo. Aí não tem como, né? cara, eu vou lançar uma profecia, ainda bem que é um podcast que vai ser gravado para a eternidade. A gente vai ter um controle grande do trauma quando a gente descobrir uma droga ou uma associação delas que de algum modo elas deixem uma vasodilatação pequena cerebral para melhorar o cabide de pressão cranial, mas que ao mesmo tempo feche o periférico não cranial, não Encefálico, membros cerebral. cefálico, Ah. né? Eu acho que no momento que a gente conseguir isso, cara, aí vai ser o next step do trauma. Essa seletivação de qual território você vai querer fechar na circulação desse cara. Eu entendo que no abdômen agudo vascular já tem muitos trabalhos em abdômen agudo vascular não oclusivo que tentam controlar, porque é um círculo vicioso o abdômen agudo vascular não oclusivo, né? Que você dá, o cara tá chocado, você dá droga, você fecha a periferia, aí ele choca mais e vai se sustentando. Então, várias vezes tentamos usar algumas drogas, vasopressina, associação delas, ilomidina, que é outra droga que pode ser usada, mas ainda não estão conseguindo achar, porque você fecha um lado, abre o outro, né? Uhum. Você compromete o fígado e o rim, sacrifica menos intestino, mas no momento que a gente conseguir controlar isso, cara, você vai ver só como vai revolucionar o trauma. Profecia. Profecia, anotado aí, 19 de setembro de 2025, hein? Novembro? Setembro não, novembro. Novembro, novembro. Isso. Ó, então, sangue total mais vasopressina. Lembrando que a evidência é melhor para o sangue total do que para vasopressina. Então vamos dizer assim, sangue total mais vasopressor, que pode ser a vasopressina, mas não está proibido na hora. Aí, Flugão, próxima medida de junta é cálcio. E olha que interessante que o artigo fala. Há uma grande incidência de hipocalcemia nos pacientes que recebem transfusão maciça e trauma, e, consequentemente, coagulopatia secundária à hipocalcemia. E ele fala aqui, parte disso é pelo que você já cantou lá atrás, é o citrato da bolsa de sangue.
que quela o cálcio, para não ter coagulação dentro da bolsa, mas na hora que você transfunde para o paciente, o citrato da bolsa de sangue vai quelar o cálcio do próprio paciente. Mas eles estão descobrindo que existem vários pacientes vítimas de trauma que já chegam hipocalcêmicos. Então existe uma hipocalcemia induzida pelo trauma que tem que ser corrigida. E aí eu pergunto, Flugão, como é que você corrige esse cálcio aí? Qual que é a tua experiência? Como que você faz? A gente tem uma diretriz de dar carbonato de cálcio a cada 2 transfusões de sangue. Então, ela é muito vinculada à transfusão. Esse algoritmo já está bem instituído. O cálcio é um elemento do fator de coagulação, né? Tem Aham. várias coisas interessantes que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Não só o cálcio, que é acho que já não é mais a tríade, né? A tétrade Ou o diamante, né? diamante do Da trauma. morte. Né? E também tem algumas coisas, né? A própria temperatura. Hoje a gente tem de aquecer mais o paciente, soluções aquecidas, sangue aquecido, plasma, né? Não tão frio como antes, porque se não tiver uma temperatura boa, a coagulação não vai funcionar, e até mesmo o pH, né? É claro que você melhora a acidose ressuscitando o paciente, mas quando há um nível muito crítico de acidose, entende-se abaixo de 7,1, por exemplo, impera-se a transfusão de bicarbonato para você melhorar a acidez para que a coagulação funcione, né? Se não tiver Gluconato. 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 Se não tiver Gluconato. cálcio, temperatura, pH adequado, essas funções químicas previstas pela cascata de coagulação não vai funcionar. Então, nem adianta se dar todos esses hemoderivados se não tiver essas condições para essas funções acontecerem. É. Se não tiver quentinho, né? pH bom, cálcio bom, você pode dar o sangue total que você quiser que não coagula, né? Exato. E aí aqui ele dá duas opções de você repor esse cálcio. Ou você dosa e repõe, né? Mas aí tem que ter cálcio point of care, ou você dá empírico mesmo. O gluconato de cálcio ou o cloreto de cálcio. O cloreto tem mais cálcio, né? Ele é 27%, o gluconato é 9%. E aí ele recomenda que você dê a partir da segunda bolsa de sangue. Então Isso. entrou a primeira, ok. Entrou a segunda, ok. A partir da terceira, meu amigo, vai ter que começar a entrar cálcio junto. Né? A cada 2, 3 bolsas aí, você vai ter que dar uma ampolinha empírica de cálcio. Então não pode esquecer o cálcio, como o Flugão falou, diamante da morte, né? Coagulopatia, acidose, hipotermia, cálcio. Se esses 4 não tiverem corretos, pode fazer a transfusão de sangue mais linda que você tiver, não vai formar trombo. Próximo adjunto, Flugão, transamin, ácido tranexâmico. Qual que é a tua experiência? Usa, não usa? Que dose que você faz? Como que você faz? Cara, eu tô de birra do Transamin ultimamente, cara. Ah, tá de birra. Tô de birra. Eu tô começando a desconfiar que talvez ele não funcione pra nada, mas eu vou depois me justificar. Tá bom, Ele fala a evidência primeiro, depois você fala a sua opinião. sim, bom, então vamos ser acadêmicos, né. A evidência tem vários trials, né, CRASH 2, CRASH 3, outras revisões australianas que preconizam o Transamin precocemente no trauma, né. Há uma grande discussão quando dose deve ser feita, inicialmente era 1 grama de ataque, depois 1 grama ao longo de 8 horas, mas depois revisões mais recentes mostram que isso não tem tanta diferença, né. Você pode fazer uma dose única, por exemplo, de 2 gramas, que é mais fácil, né. Por Uhum. outro lado, quando você começa a aumentar muito essa dose, por exemplo, pedindo 3 gramas, aí a evidência de trombose já começa a ser mais forte. Um outro ponto interessante, quebrando o CRASH 2, alguns trabalhos como o Brain Study já mostram que quando você tem um paciente em que um componente de traumatismo craniano cefálico é muito maior que o choque, por exemplo, o cara pulou de peixinho e quebrou a cabeça, né? Então não há um trauma sistêmico assim tão exuberante, a evidência desse transamin talvez seja a contrária ao seu uso, por causa dos riscos de trombose, né. Agora quando você tem outro paciente, que tem um trauma muito grande, e um TCE lá mais ou menos, tal, que está junto do contexto de trauma de múltiplas costelas, pelve e tal, aí o transamin tem mais evidência, ou seja, quanto mais choque mesmo esse paciente tiver, mais evidência o transamin tem. Eu não sei se é um viés ou não, mas esse é o que a gente tem de evidência. Mas quanto menos traumático ele for, mais TCE, menos evidente tem para o transamin. Eu acho que isso está mudando. Então, Acho que tem o Crash 3. o Crash 3 fala para fazer. Aí tem É, outros é, tá. trabalhos que quebram ele. Sim, sim, é. O Crash 3 tem uma ou outra revisão sistemática que no trauma muito grave talvez não tenha benefício, porque ele já vai morrer, no neurotrauma muito grave. Talvez naquele trauma crânioencefálico menos grave, algum benefício, mas de fato a evidência não é tão boa quanto é para o choque hemorrágico puro, né? Sim. E é o que você Então eu falou, faço, Fogão. Ah, eu faço 2 de ataque, acabou. Não faço mais tá, nada. tá. Aqui eles colocam que o protocolo ainda mantém o mesmo, né? É dentro das 3 primeiras horas.
E aí você pode usar ou o esquema do Crash, que é 1 grama de ataque em 10 minutos, depois mais 1 grama em bomba de fusão em 8 horas, ou por conta de alguns trabalhos que saíram, principalmente um trabalho de 2020, publicado no JAMA, do Howell, que Rowell é o nome do autor, que é efeito do Transamin no extra-hospitalar versus placebo, que ele fez 2 gramas. Né? Então, mostrou que tinha equivalência. Então, é possível essa dose de 2 gramas. Mas lembrando que o 2 gramas não é tão evidente quanto 1 grama mais 1 grama. Né? É uma novidade aí, esses 2 gramas. O novo ATLS, se eu não me engano, já incorporou os 2 gramas de ataque. Boa, Transamin falamos. Próxima medida de junta, Flug. E aqui é onde o bicho pega. Por quê? Porque um dos principais fatores de coagulação que serão depletados no trauma é o fibrinogênio. É um dos primeiros que Uhum. cai e é gravíssimo. E a reposição de fibrinogênio, a forma mais prática e barata de repor é via crioprecipitado. Né? Então o crioprecipitado, né, ele é um hemoderivado, né? Ele não é um, é um derivado da extração do sangue, que ele vai conter o fibrinogênio em alta concentração e vem junto lá, né, fator 8 e von Willebrand, fator 13 e fibronectina. E uma das formas de você repor fibrinogênio é dando von Willebrand. Existe fibrinogênio puro? Existe. Mas ele é caro, tal. E aí tem quem quer dar o crio mediante dosagem de fibrinogênio. Então, quando o fibrinogênio cai para menor que 200, 150 em alguns guidelines, eu reponho o crio. E tem gente que quer dar empírico, Fogão. 1 para 1 para 1 para 1, né? Então esse último, esse primeiro ou último aí escolhe é o crio. Como que vocês fazem lá? O que, que você acha? Difícil, né? Porque esse paciente que está ponderando 1 para 1 para 1 para 1 é o cara que muito provavelmente vai morrer, né? Alta letalidade, você vai gastar uns recursos grandes nesse, né? E então seria mais acadêmico, mais próspero você realmente dosar para se ele precisa. Ao mesmo tempo que você vê que esse paciente grave vai precisar de um modo. Então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe o que fazer. Tá Aham. em experimento, acho que a ideia é baratear isso a longo prazo para a gente poder usar com mais tranquilidade. Eu tenho uma experiência pequena, já infundi algumas vezes, né, a medicação comercialmente disponível. A gente tem alguma experiência no Hospital das Clínicas e trauma de pelve, né, o melhor modelo. Trauma de pelve aqui nas cidades grandes, a gente não tem muito trauma penetrante, né? Mas pelve é o tipo do caso que vai precisar de um protocolo de transfusão maciça com fibrinogênio. Perfeito. E aí, por fim, dentro das medidas adjuntas, ele traz o complexo protombínico, né, o PCC, o concentrado de complexo protombínico, que ele também é um hemoderivado, que ele vai ter fator 2, fator 7, fator 9, fator 10, proteína C, proteína S, antitrombina 3 e heparina. É o famoso 2, 7, 9, 10, né, que a gente usa para reverter o Marevan. E a ideia dele é devolver esses fatores, porque vai começar a cair também, né? Depois que o fibrinogênio cair, vão começar a cair outros. Só que aqui a evidência já é mais complicada, né? Tem um estudo famoso chamado PROCOAG, que é um ensaio clínico. Tá rolando um estudo chamado BE 1016, que ainda está no Clinical Trials, que vamos ver se vale a pena dar empírico ou não, se tem que dosar, mas por enquanto a recomendação é não dar complexo protombínico de forma empírica, porque dá muita trombose e é caro. É Sim. esperar, e aí se tiver com a RNA largado, se conseguir dosar alguma atividade de 10 menor, dá, mas caso contrário, não é recomendado. O mundo ideal vai ser o trombolastograma aí no Trauma Bay, em que você vai Sim, dosar sim. rapidamente e transfundir o que precisa, né, modelos mais europeus, né? Eu acho que uma primeira abordagem você pode fazer algo curto, pequeno, tipo 1 para 1 para 1, mas poucas unidades de cada um deles, e logo em seguida fazer uma medida de trombolastograma para que as futuras você faça algo mais goal-directed. Deve caminhar para um híbrido. Você começa pouquinho de todos, depois você dosa o que precisa e dá conforme a demanda. Sim, sim. Eu acho que Modelo caminha por esse meio campo. aristotélico, né? Meio termo sempre. Aprendi. Não sei se você já terminou seu curso de filosofia, mas você pode anotar aí. Por que você não vai pro inferno, Flug? Antes que eu me esqueça. E ó, e de medidas agora de controle de hemorragia, isso aqui é interessante, né? Ele cita os torniquetes e os torniquetes sensus-latus, né? Comprimir coisas. E aí vai desde o Foley no pescoço, né? Do furo no pescoço, passando pelo torniquete mesmo, a cinta elástica ou o lençol na pelve. Fala aí, Flogão, estratégias de controlar sangramento aí. Ah, tem uns binders, lençol, torniquete, ah,
que eu vejo na cabeça é isso. Tem os dispositivos, né, selantes que estão tentando entrar no mercado aí, enfim. E o balão aórtico, o clamp da aorta, o que você acha? Um Reboa, né, assim, experiência zero, serviço a gente não tem. São poucos cirurgiões que fizeram, acho que um ou 2. O que eu já fiz algumas vezes, né, em situações extremas é o clampeamento da aorta torácica, né. Eu fiz até 2 ou 3 semanas atrás, né, a gente até postou no Aham, no grupo como é feito o clampeamento, né. São medidas extremas, né, casos ultra graves, mas às vezes é o que você pode fazer. é. Acho que a mensagem dessa parte aí é: não adianta nada disso tudo se não parar de sangrar também, né? Stop the Fazer. bleeding, né. Hã? Stop the bleeding primeiro, É, né. você não pode deixar. O que está acontecendo atualmente é uma tendência de um movimento inverso agora, né? Como tem muita medida de junta, os pacientes estão ficando na sala de trauma meia hora, 40 minutos, não entrou o transamin ainda. Mas não entrou o sangue, mas não entrou a nora. E aí, mas o pessoal está querendo cumprir essas metas medicamentosas e não está Como assim? fazendo o principal, né? Que é comprimir o sangramento. Perfeito, perfeito. Então, a gente está tendo o pêndulo inverso. Aí a mensagem que não está nesse artigo, mas é que essas medidas adjuntas, elas vão atrás do paciente. O paciente chegou na sala de emergência, pediu centro cirúrgico, ele está indo, né? O sangue está indo para o centro cirúrgico, o transamin está indo de elevador junto. O paciente não pode ficar parado esperando você cumprir o checklist, né? Check, check, check. Agora está liberado para cirurgia. Vai morrer, não adianta, né? Quando ele chegar no centro cirúrgico, todo aquele sangue que você já fez já acabou de sair tudo, né? Então, você tem algumas medidas de sala para parar o sangramento, essas que o Klug falou, né? É, Fole nos buracos, cinta elástica ou lençol na pelve, Que bom. torniquete de verdade, até o principal torniquete do corpo humano, que é o clamp na aorta, ou riboa, se você for o balão aórtico, né? Mas se não fizer isso na sala e correr para o centro cirúrgico, nada disso adianta. Então tomem muito cuidado com, que eu vou batizar um nome agora, né? O, vamos chamar de emergencismo ou damage controlismo, né? Que é todo mundo querer fazer a estação controle de dano. Enquanto não tiver um para um entrando, não libera o paciente para o centro cirúrgico, meu Deus do céu, né? É, Pelo amor de Deus, pessoal, tem que soltar os doentes e quem vai atrás do doente é o protocolo, como a professora Roseni fala, né? O sim. protocolo vai atrás do paciente, não é o paciente que fica esperando o protocolo se cumprir, né? Talvez, acho que é meio inviável profissionalmente falando isso, mas um sujeito híbrido, né, um anestesista que já pega na sala de trauma e sobe com ele e continua anestesiando, ou o médico emergencista que continua ali na UTI, talvez tenha um cara que faça essa melhor ponte, né. É. Eu tô falando exatamente isso porque a gente teve um caso recente aqui, recente 2 meses, que o pessoal da emergência falou pra mim, assim, veio falar para mim feliz que eles tinham conseguido fazer todas as metas, né, do checklist, né? É, tudo isso que a gente discutiu aqui, mais tomografia ainda, né? E aí eles assim, a gente mandou um paciente pro centro cirúrgico. Eu falei, chefe, mandamos pro centro cirúrgico com PAM de 90, de sistólica de 90, transamin tal, 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 tal. Aí eu falei assim, qual que foi o delta T de sala? 40 minutos. Não dá. Não dá. Cumpriu tudo, mandou um paciente entrar pro centro cirúrgico redondo. Redondo, né? Entubado, acesso. Mas com 40 minutos, cara. Chegou lá, igual chegou no centro cirúrgico, agora chegou na porta. Né? Do mesmo jeito. Eu brinco com minha esposa que ela fica 1 hora se arrumando, aí chega super atrasada, "Pô, vai rápido, assim, chega no horário". Tadinha da Ju. Mas é isso. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, como o Flugão falou, aristotélico, né? E eu espero que vocês tenham curtido esse artigaço aqui de revisão. É uma revisão narrativa, não tenho certeza de evidência, mas vale a pena para a gente discutir, elaborar essas ideias sobre ressuscitação do tipo controle de danos. Legal, ficou bom, bom apanhado de mudanças, né, mudou muita É, coisa, né. muito, Eu acho que muito. para um cirurgião que tem 20 anos de formado, nossa, cara, é outro tipo de medicina trauma. Mudou muito, cara, muito mesmo, né? Para nós, Flugão, porra. Para você não, você é da década de 60. Mas eu que sou jovem, cara, eu vivi essa mudança e eu vi nos meus olhos ela acontecendo da nona edição do ATLS. Acho que eu fiz a nona ou oitava. Acho que eu fiz a oitava. Para a 11ª e para a literatura atual, porque a 11ª já está um pouquinho atrasada na certeza da evidência. Ela está bem atualizada nos conteúdos.
Cara, mudou muita coisa, mudou muita coisa. E aí, Flugão, como você quer encerrar hoje? Quer perguntar de livro, de filme, de frase? O que você quer? Ah, eu quero, quiser um ponte aí, ou um livro, ou uma frase que chama, alguma coisa que você tenha lido aí na formatura, alguma coisa diferente que você liu que você viu nessa formatura de filosofia. Deve ter alguma coisa interessante. Vou indicar um livro. Um livro. Boa. Eu acho que eu já indiquei ele no Instagram, mas vai de novo. Chama Diário de um Pároco de Aldeia. Nossa. É. Escrito por um francês, Georges. Se escreve Bernanos, mas eu acho que pronuncia Bernanou, tá? Ele conta a história de um padre que acabou de chegar numa cidadezinha do interior e ele é o pároco da cidade. Por isso que é Diário de um Pároco da Aldeia. E aí ele tem uma turma de catequese, que são as crianças. Ele tem o conde e o duque, a duquesa, que é quem patrocina a igreja, que está no castelo. Ele tem o vigário, que é quem faz a direção espiritual dele. Ele tem os comerciantes, que é quem movimenta a economia local. E ele está transitando nesses mundos, né? E aí são as entradas do diário dele. Só que aí, Flug, ele desabafa no diário. Então, cara, todos os pecados que você imagina que um padre, entre aspas, não cometem, ele pensa. Então, ele fica bravo com o vigário, que ele acha que é um baita do hipócrita, antigo, que quer ficar doutrinando ele. Ele fica bravo com o cara da lojinha, que quer explorar o lucro, mas ao mesmo tempo ele, não tem, ele tem vergonha de denunciar o cara porque ele precisa do dinheiro do cara. Porque se o cara não der dinheiro, ele não consegue. Ele tem uma aluna de catequese, Flug, que assedia ele, mexe com ele. Ela, quando vai amarrar o sapatinho, ela mostra a perna, tudo. E ele sente o prazer, cara. E ele se martiriza por isso, porque ele não quer sentir aquilo. E, então, Cara, interessante. são todas as angústias dele no exercício de umidade e de confissão, né? Porque aquilo na verdade é uma confissão, né? Dele com a própria consciência e dele com Deus, né? E ele tá sofrendo ao escrever, porque ele quer falar, mas não pode, ele não quer olhar, mas ele tem vontade. É maravilhoso, cara. É É o conflito excelente. Eu não eterno, terminei né. ainda, eu tô na metade, mas é muito bom. Fica a dica aí. Legal. Você estava falando de tempo colonial, isso? Esse livro, seria isso? Ah, ele não citou nenhuma data até agora, mas eu chutaria que é século XVII, século XVIII. É na França, o livro acontece na França, mas eu não sei te precisar a data. Mas tem castelo, tem duque, tem duquesa, tem o vigário, interior da França. Pô, gostei, interessante essas confissões, né, o cara se confessando. Como você falou agora, não tem nada a ver, mas acho muito interessante essa informação, eu preciso compartilhar. Sabe Compartilha. o Dom João? É um dos grandes heróis do Brasil, dos 2 Sim, mundos, sim. Portugal e O rei. Brasil. O rei que Aham. trouxe que trouxe, né, o Brasil virou Pô, a império, corte né. inteira, né? Veio tudo pra cá, né? Exato. Ele foi o único que enganou Napoleão, né, o único. Sim. E ele morreu supostamente por alguma questão abdominal, ele estava vomitando muito, passou mal 3 dias e morreu e deu-se por isso, né. Cara, você acredita que exumaram o corpo dele 100 anos depois, descobriram concentrações de arsênio altíssimas, ele foi envenenado. Eu não sei por Mentira. que cargas d'água desconfiaram que ele foi envenenado e provaram isso 100 anos depois, cara. Não acredito Você nisso não, acredita? cara. Sério? Pois é, li hoje, Dom João foi envenenado por arsênio. Ô, louco. Caramba, Aquele cara fica devia aí. ter muitos inimigos, né. Ah, tinha, né, cara? Não sei se é da época, mas acho que era o Marquês de Pombal, né? O pessoal que ficou lá em Portugal que exigiu que ele voltasse era baita antagonista, né? Sim, ele era muito próximo de Inglaterra, né, ele que É, fez o conchavo ali pra derrubar o Napoleão. pacto colonial. Sabe? Fluga, Fluga, olha a história, hein? É, Eu, eu- eu- eu vou fazer uma faculdade de história, aí eu vou poder discutir com mais propriedade esses assuntos com vocês aí. meu Deus. Já Adiós. era? Adiós então, Flugão.